Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco sobre energia interna, entalpia e eu também vou fazer um exemplo sobre essas propriedades. O livro-texto que eu adoto é o Moran Shapiro, 8ª edição, e o exercício vai ser um exemplo dessa edição do livro. Bom, o item é avaliando a energia interna específica e a entalpia específica. Bom, a gente viu em um vídeo anterior, né, que falava sobre a energia, que as três formas de energia possíveis em um sistema são a energia cinética, a energia potencial e a energia interna. Então, a energia interna é aquela energia associada às moléculas. Ela é uma propriedade extensiva. Nós temos também a energia interna específica, que seria a propriedade intensiva que corresponde à energia interna. Então, ela é a energia por unidade de massa. Ela é a propriedade que é tabelada, né, nas tabelas termodinâmicas, juntamente com o volume específico, que a gente viu também nos vídeos anteriores. Bom, então as unidades de energia interna específica seriam em base mássica, quilojoules por quilograma, e em base molar, quilojoules por quilomol. Tá? E aí as unidades no sistema internacional. Quando a gente trabalha com propriedades termodinâmicas e faz uma combinação de algumas dessas propriedades termodinâmicas, o resultado é também uma propriedade termodinâmica. E uma das propriedades mais importantes, né, que seriam derivadas delas, de outras propriedades termodinâmicas, seria a entalpia. Tá? Então, a entalpia ela é uma propriedade extensiva também, e ela é definida como sendo U mais PV. Então, onde o U aí maiúsculo é a energia interna, propriedade extensiva, P é a pressão e V é o volume, propriedade extensiva também. Então, a unidade de entalpia, H, maiúsculo, propriedade extensiva, seria a mesma unidade da energia interna extensiva, que é a mesma unidade de calor ou trabalho, que então seria quilojoules no sistema internacional. Na verdade, né, a unidade padrão no sistema internacional seria o joule, mas como os valores são muito grandes, e o livro apresenta tudo em função de quilojoule, então por isso eu escrevi aí quilojoule, eu optei por manter a unidade comum do livro. Bom, da mesma maneira que a gente definiu a energia interna específica, a gente pode trabalhar com a entalpia específica, tá? E a anotação padrão é sempre trabalhar com a mesma letra que a gente trabalha para a propriedade extensiva, porém na forma minúscula. Então, enquanto o H maiúsculo é a entalpia, o H minúsculo seria a entalpia específica. Como é que ele seria definido? Trabalhando-se sempre com as propriedades intensivas. Então, se o Hzão, né, era o Zão mais PVzão, o Hzinho é o Zinho mais PVzinho, ou seja, a entalpia específica é igual a energia interna específica mais a pressão vezes o volume específico. E a unidade da entalpia é a mesma unidade da energia interna específica, em base mássica e em base molar. Tá? Então, quilojoules por quilomol. Bom, como é que a gente determina, então, as propriedades que eu falei com vocês, né, que a energia interna é uma propriedade tabelada, a energia interna específica é uma propriedade tabelada. Vocês estão vendo que eu falo só energia interna ou energia interna específica, porque normalmente a gente trabalha as duas, né, chamando de energia interna ou de entalpia. E o contexto indica se é específica ou não, ou seja, propriedade intensiva ou propriedade extensiva. Então, sempre no contexto vai ficar claro. E, no caso do vídeo aqui, né, pela letra maiúscula ou minúscula. Então, eu falei, né, que a grandeza intensiva, ou propriedade intensiva ou energia interna específica, ela é tabelada nas tabelas de termodinâmica. Então, a gente tem nas tabelas de vapor superaquecido ou de líquido saturado, a gente já encontra o valor delas. E no caso da gente ter uma mistura na região de saturação, então, por exemplo, líquido mais vapor saturados, a gente encontraria o valor de cada uma dessas propriedades da mesma maneira que a gente trabalhou o volume específico, tá? Então, o Zinho vai ser 1 menos X vezes o F mais X o G, tá? Então, aqui X é o título,
tá? Que foi definido também no vídeo anterior, que é a massa de vapor sobre a massa total. O F e o G representam a energia interna específica do líquido saturado e do vapor saturado. Então, a gente pode trabalhar com a equação nessa forma ou nessa outra forma aqui. Então, onde o FG seria simplesmente o G menos o F, ou seja, a diferença entre a energia interna específica do vapor saturado e do líquido saturado. Para a entalpia específica, a gente tem uma equação semelhante. Vocês podem ver que dessa equação para essa, que muda basicamente assim, é só que a gente trocou o U por H. Normalmente, essas propriedades, tá? A energia interna, a entalpia e a entropia, que a gente ainda não viu, não são determinadas diretamente, ou seja, eu não consigo medir a entalpia, eu não consigo medir a energia interna. Eu consigo determinar essas grandezas a partir da medição de outros valores, tá? E, normalmente, quando a gente mede esses outros valores, o que a gente faz é medir a diferença entre o valor em um dado estado e em um estado de referência. Então, a gente sempre tem que definir um estado de referência para obter esses valores. E aí, a gente define, normalmente, um estado de referência arbitrário e define as propriedades nesses valores, nesse estado. Bom, aí, o que acontece? Se a gente pegar literaturas diferentes, pode ser que eles trabalhem estados de referência diferentes ou valores diferentes para o mesmo estado de referência. E aí, o que pode acontecer? Se eu comparo um livro de termodinâmica com outro livro, os dados de softwares diferentes, eles vão me dar valores diferentes. Não é que um dos dois está errado, porque normalmente o que a gente precisa é sempre variação das propriedades. Tá? Então, nunca o valor da propriedade em si, no caso de energia interna, entalpia e entropia, os valores delas não são tão importantes, mas o que é importante são as variações ou as diferenças dessas propriedades. Então, como a diferença, né, de dois valores em relação a um estado de referência não vai ser sempre a mesma coisa, não vai mudar. Mais ou menos o que a gente viu lá no começo, né? Fica mais fácil, mais fácil da gente visualizar a energia potencial. Então, se eu defino o meu estado de referência no chão, eu vou medir uma altura em relação ao chão, a nossa altura, né? Se eu subir numa cadeira, eu não vou ficar mais alto, minha altura mesmo. Eu vou ficar mais alto em relação ao chão, mas a minha altura total não vai mudar. Porque é sempre a diferença de dois valores, o valor da minha cabeça para o valor do meu pé. Então, não vai mudar. Então, a mesma coisa acontece com a energia interna e a entalpia. Eu defino os valores em um estado de referência e o que importa é só a diferença dos dois estados. Bom, eu falei até agora com vocês como é que a gente encontra os valores utilizando as tabelas termodinâmicas. Então, eu falei que para vapor saturado, para vapor superaquecido ou para líquido comprimido, a gente tem as tabelas específicas disso. E na mistura, a gente usa aquela equação que eu mostrei no slide anterior. Mas isso pode ser determinado também utilizando programas de computador. Então, o livro do Shapiro e do Moran, ele tem esse software, ele vem com esse Interactive Thermodynamics. Tá? Então, um código que permite que a gente encontre os valores das propriedades, fornecendo-se duas propriedades independentes. Um outro código que eu gosto bastante é o ES, tá? O Engineering Equation Solver. Eu gosto muito dele porque, além dele ser um código, um software que vem com um banco de dados com muitos fluidos, então é muito útil para termodinâmica, ele trabalha inclusive com misturas, ele ainda permite a gente resolver equações. Tá? Ele é um código de programação, uma linguagem de programação não estruturada. Então, eu acho ele bastante interessante. Bom, então qual que é a ideia agora? Eu vou resolver um exemplo com vocês. Como eu falei no começo do vídeo, esse exercício é um exercício do Moran e do Shapiro, 8ª edição. Então, nessa edição, ele está lá no número 3.38. E o que ele pede? Para usar as tabelas termodinâmicas
para encontrar os valores de algumas propriedades para dois fluidos diferentes. Então, na letra A, ele trabalha com o refrigerante 22, tá, com essa pressão e esse volume específico, ele pede para determinar a temperatura e a energia interna específica. Vocês podem observar que aqui, ó, ele coloca esse U barra, que seria indicativo da propriedade na base molar, mas ele coloca a unidade na base mássica, tá? Então, eu vou trabalhar com a base mássica. O segundo fluido é a água, essa temperatura e esse volume específico, ele pede a pressão e a entalpia específica. Então, primeiro vamos trabalhar com o R22. Tá? Como é que a gente faz, né, para determinar qual tabela a gente vai usar? Então, a gente olha uma tabela e a partir dela a gente define. Vou exemplificar melhor. Então, se a gente pega aqui, ó, pressão de 3 bar e esse volume específico, o que eu posso fazer? Eu posso ir na tabela de vapor superaquecido, na pressão de 3 bar e eu vejo os valores de volume específico que tem ali. Se ele estiver entre aqueles valores, significa que ele é vapor superaquecido. Se esse valor aqui for menor que os valores todos da tabela, significa que ele está na região de saturação. Tá? Ou então eu posso ir na tabela de saturação, que foi o que eu fiz aqui, que no caso é a tabela A8, e aí eu vejo, para essa pressão, o volume específico do líquido saturado é esse daqui, 0,7521. Lembrando, né, que tem esse 10 a 3 aqui, então seria 0,7521 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilo. E o volume específico do vapor saturado seria 0,0765. Então, como esse valor 0,05 está entre esses dois, significa que ele está na região de saturação. Tá? Então, se ele está na região de saturação, a pressão e a temperatura são propriedades dependentes. Então, definindo-se uma, a outra está automaticamente definida. Então, para essa pressão de 3 bar, a gente vem aqui e encontra o valor da temperatura. Então, a temperatura seria menos 14,66 graus Celsius. E como é que a gente faz para encontrar a energia interna específica? Bom, se eu tenho o volume específico, 0,05, eu tenho o VF e o VG, eu consigo determinar qual que é o título. Com o título, eu tendo o meu UF e o meu UG, eu encontro a energia interna específica. Aí é isso que eu fiz. Então, olha só. Primeiro, eu vou usar essa expressão para determinar o título a partir do volume específico, o VF e o VG. Então, o Vzinho, né, foi dado 0,05, tá aqui. O VF é esse daqui, ó. Então, lembrando, 0,7521 vezes 10 a menos 3. Mais o título, o VG, esse daqui, menos o VF. Então, fazendo esses cálculos, a gente chega a um título de 0,65, ou seja, 65%. Isso indica que 65% da massa total que tem ali nessa condição é vapor e o resto é líquido. Com o título, eu consigo achar a energia interna específica, né, usando uma expressão semelhante, o F mais X, o G menos o F. Eu não tenho o valor de U, mas agora eu tenho o título. Então, pego o meu UF, venho aqui na tabela, né? Vocês podem ver que a gente tem a energia interna e a entalpia específicas, né, em quilojoules por quilograma. E a gente tem, ó, o F e o G. E no caso da entalpia, ele não pediu, mas cabe a informação, né? Eu tenho o HF, o HG e aqui, ó, eu tenho aquele HFG. O que seria esse HFG? O HG menos o HF. Vocês podem ver que esse valor aqui é a diferença entre o 244,29 e o 28,22. Então, é exatamente esse valor. Bom, aí, só terminando, né, a gente acha o valor da energia interna específica, que é 153,67. Então, tá aqui, ó, o F, 27,99, o G, 221,34. Então, essa foi a letra A. Na letra B, o que a gente tem? A água. Então, a água 200 graus e esse volume específico, ele quer a pressão e a entalpia. Então, nesse caso, eu poderia ter ido na tabela de saturação, em função da temperatura, pegado essa temperatura e visto
que esse volume específico aqui, ó, ele era superior ao VG, ou seja, o volume específico do vapor saturado a essa temperatura. Então, obrigatoriamente, ele estaria na fase de vapor superaquecido, tá? Ou então, eu poderia ter ido direto na tabela de vapor superaquecido para avaliar, para a temperatura de 200 graus, como é que ficaria esse volume. Então, tá aqui, ó, temperatura 200 graus, aí eu vi que para a pressão de 7 bar, o volume específico era 0,2999. E para a pressão de 10 bar, o volume específico era 0,2275. Então, significa que, desculpa, para a temperatura de 200 graus, né, seria 0,2060. Então, como ele está entre o 0,2999 e o 0,2060, significa que ele está a uma pressão intermediária entre 7 e 10 bar. Como é que a gente acha isso? Então, tem que fazer uma interpolação. Tá? Então, ele definiu, né, que está na região de vapor superaquecido, e aí eu pegaria, faria essa interpolação. Então, por exemplo, está intermediário entre esses dois. Então, a pressão aqui do meio, menos 7, dividido por 10 menos 7. Vai ser igual ao que o volume que eu tenho, que é o 0,2429, menos o volume do lado de cá, dividido por esse, menos esse. Então, eu encontro uma pressão de 8,821 bar. É importante, tá, gente? Sempre conferir se o cálculo está certo, uma indicação mais genérica, assim, por exemplo, tem que estar entre 7 e 10, para ver se a conta está pelo menos coerente, tá? Tem que estar entre 7 e 10, então deu 8,821. Bom, ele me pede também o H. Então, como é que eu vou fazer H? Eu vou fazer uma nova interpolação. Eu sei que para a temperatura de 200 graus e a pressão de 7, a minha entalpia específica é essa. E para a pressão de 10 bar e a temperatura de 200 graus, a minha entalpia é essa daqui. Tá? Então, para a pressão de 8,821, qual seria a entalpia? Então, eu posso fazer o cálculo usando-se ou a relação com a pressão ou a relação do volume específico, tanto faz. Fiz aqui com o volume específico, que foi o valor que foi dado. Então, a entalpia daqui do meio, né, H, menos a entalpia de 7, dividido pela entalpia de 10, menos a entalpia de 7. Isso tem que ser igual aqui. O volume daqui do meio, menos o volume de 7, dividido pelo de 10, menos o de 7. E aí eu acho essa entalpia. Tá? Então, a gente observa também que ela teria que estar, né, entre o 2.844,8 e o 2.827. E, de fato, estava, né, 2.834,54. Bom, era isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês podem deixar as dúvidas nos comentários.